Este vídeo é um trabalho realizado por Luísa Freitas de Azeredo e Milena Ribeiro Correia de Moraes para a disciplina Indústria Editorial do Livro, do curso de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal Fluminense, ministrado pelo professor Joaci Pereira Furtado. Onde e quando você nasceu e qual a sua profissão? Nasci em São Gonçalo, Rio de Janeiro, 3 de junho de 2000. E eu sou vendedor, consultor de vendas, mas atualmente estou fazendo unha. Então, Qual o primeiro livro que você se lembra de ter lido? Diário de um Banana. Tá até aqui. Tá velhão. E Tá por até que aqui não nas esqueceu? massinhas. Porque, como é que eu vou dizer? A gente, quando começa a ler, a gente precisa de um livro que dá aquele estalo e tipo, caraca, me interessei pela leitura. Esse foi o livro. Foi o que realmente me fez gostar de ler. Quando criança, onde você costumava ou gostava de ler? Normalmente em biblioteca, eu sempre ia pra biblioteca pra ler. Nem em casa eu gostava de ler, eu gostava de ir pra biblioteca mesmo, ficar lá. Alguém lia para você quando criança? Se sim, quem lia e o que, onde, como e em que momento do dia? Às vezes, quando eu tinha um trabalho assim bem longo, minha irmã lia pra mim. Normalmente quando eu tinha que ler o livro muito rápido, quando eu era pequeno, eu me lembro de minha irmã lendo pra mim, em casa, pra me fazer deveres de casa, essas coisas assim. Mas só, tirando isso, eu gostava de ler. Onde você obtinha os livros que lia? Emprestava-os da biblioteca? Comprava-os? Ganhava-os? Se os comprava, quem adquiria para você? Onde e como eram feitas essas compras? Então, esse livro, inclusive, eu comprei na Bienal. E aí, todos os livros que eu lia tinham que ser meus. Eu tinha essa possessividade de ler o que era meu. Então, todos os livros que eu li foram meus. E aí, meus avós me davam dinheiro, eu ia, a cada 2 anos eu ia pra Bienal e eu só comprava livro na Bienal. Todos os meus livros praticamente são da Bienal. Até eu ficar jovem, um pouquinho mais velha, e eu comprava em qualquer outra livraria. Você saberia dizer por que na infância gostava de ler? Havia outras crianças leitoras como você? Então, eu me lembro vagamente de eu chorando muito com medo de não aprender a ler. Eu chorava muito com minha mãe e com meu pai, falando que eu nunca ia aprender a ler, que eu não sei o que, não sei o que lá. Então, quando eu comecei a ler, foi algo, tipo, fenomenal, porque eu achava as pessoas lendo, como é que você pequeno vê um monte de letra ali, de desenho, e as pessoas lendo aquilo ali. E aí eu sempre quis ler, e aí eu costumava a ler outdoors, essas coisas assim. Quando eu tive a oportunidade de comprar um livro meu, que foi quando eu me interessei por leitura. Que livros havia em sua casa e onde eles ficavam quando você era criança? Então, não tinha muitos livros na minha casa. Os livros mesmo eram só de escola. Meus pais não liam, minha irmã também não lia. Então, os livros que começaram a ter na minha casa eram meus. Mas você lia esses livros de escola? Lia por dever. Mas não interessava ler eles por fora? Não. Algum livro marcou sua adolescência? Por quê? Minha adolescência, John Wayne. A Culpa das Estrelas. Como um velho romântico. A Culpa das Estrelas, eu me interessei muito por ser um romantismo e tem aquele, como é que eu vou dizer? Aquele medinho que alguém vai morrer no final, aí você espera que aquela pessoa morra, mas aquela pessoa não morre, morre outra, aí muda tudo. Então, é tipo isso, eu gostava desse suspense, e ele faz isso nos livros dele, então... Em todos os livros? Quase, basicamente. E é isso que faz você gostar tanto dele? Sim, esse mistério no final. Hoje, que tipo de livro você costuma ler? Olha, eu leio muita ficção, gosto muito de ficção, mas não é o que eu tenho lido atualmente, o que eu li atualmente, né, mas eu gosto muito de ficção, tenho lido bastante. Quantos livros você lê por mês? Você os adquire onde e como? Então, normalmente eu estava lendo uns 2 livros por mês. Agora eu passei pra um, por conta de trabalho, essas coisas assim, mas eu compro. Normalmente eu vou na Saraiva, eu vou em qualquer outra livraria e compro. Onde e que horas do dia você lê? Eu costumo ler no dia de folga. Normalmente quando eu tô em casa, no meu quarto, sozinho, e aí eu leio, deitado na minha cama sempre. Das leituras dos últimos 12 meses, quais que mais o marcou? Por quê? Quais que mais marcaram? Olha, eu acho que só teve um que me marcou muito, assim, que me chocou muito, que foi... Tá até aqui, acabando.
Porque... Qual o nome do livro? A Cabana. Porque, inclusive, foi um dos últimos que eu acabei de ler. Pode falar um pouco sobre ele? Posso. Basicamente uma família evangélica que acredita muito em Deus. E vão à igreja e tudo mais, tem um cotidiano muito bom, né? Família tradicional mesmo, feliz. E parece que o pai vai acampar com os filhos e acaba que a filha mais nova dele é sequestrada, estuprada e morta. E aí faz ele questionar muito a Deus, por que disso, se Deus existe mesmo, por que fez isso, e não sei o que, não sei o que lá, para lá, pão duro. E aí, no final de tudo, Deus convida ele para ir pra cabana. E aí ele tem uma intimidade, ele vai para essa cabana e fica com a Trindade, que para quem é evangélico conhece, Pai, Filho e Espírito Santo, e lá Deus vai curando ele daquilo e mostrando que a culpa não é dele. E aí eles vão tendo uma relação, e aí no final ele descobre que ele estava em coma, que ele não sabia que estava em coma, mas acordava de um coma, e toda essa passagem dele na cabana era um coma, era Deus se falando com ele quando ele estava em coma. E é isso, o livro é lindo. É basicamente isso, não tem muito o que falar, só lendo. Leio, por favor, muito bom. O autor tem outros livros? Não sei, porque esse foi o atual livro que eu comprei dele, porque me indicaram também. Minha prima evangélica me indicou. E aí, William P. Young, né? Acho que é isso que fala, não sei. E aí eu li, mas ainda não procurei ainda ver se tem mais. Mas provavelmente sim, com certeza. Leria outros livros dele? Sim. Ou Essa do gênero? mesma metodologia dele, sim, com certeza. Por que você lê frequentemente? Eu não tenho uma explicação pra ler. Mas é um ponto de refúgio, sei lá. Eu acho que é onde a gente pode fugir desse mundo cruel, ruim, traiçoeiro, triste que a gente vive. E no mundo da leitura você vai para outro mundo, você viaja, você foca naquilo ali, você fica. E aí você vê, por exemplo, um romance. Hoje em dia, basicamente 90% das pessoas são traídas. E num livro não tem isso. Tipo, parece coisas perfeitas que talvez aconteçam com algumas pessoas, mas que são bem raras. E isso é bom de ler, é bom de viver aquele momento com o livro. Qual livro de romance você acha que descreve uma fuga da realidade pra quem tá passando por isso, então, de ser traído? Olha, eu acho que é o que eu o livro que eu citei já, que é Culpa das Estrelas. É um ótimo e típico romance sincero, mais medroso, mas sincero. Com um final feliz, não, né? Não. Sem final feliz. Mas final felizes não existem. Ou existem e eu ainda não descobri. A leitura nos torna pessoas moralmente melhores? Isto é, quem lê é moralmente melhor? Não digo moralmente melhor, porque moralmente melhor ninguém é melhor que ninguém. Mas acredito que os livros nos ajudam a entender o passado e compreender o futuro, basicamente. Então, nos ajuda a entender um pouco melhor as coisas. Que livro você ainda não leu, mas gostaria muito de ler? Então, eu gosto de ficção científica. E eu sou apaixonado por Harry Potter. Apaixonadíssimo. E tem um livro que foi lançado agora faz uns aninhos aí já, mas eu não consegui comprar porque eu quero com selo. Cismei que eu vou comprar ele com selo de autenticidade. E aí eu não tô achando que é Harry Potter e o Menino Amaldiçoado. Foi o último livro da coleção. E aí eu quero muito ler, mas eu não consegui ainda achar do jeito que eu quero. E aí eu não li ainda por isso. Mas hoje em dia, mesmo sabendo que os livros estão disponíveis online, você não tem interesse de lê-los? Então, eu gosto de ler livros virtuais, mas não livros que eu sou apaixonado. Livros, por exemplo, esse. Eu sou apaixonado. Eu quero muito ter. Então, é um livro que eu preciso ter material, porque é meu. Mas livros assim, se as pessoas me recomendarem algo do tipo, se ler por ler, assim, ler que é muito bom, não sei o que lá, eu vou e leio e vejo virtual sim. Eu tenho um livro que eu gosto muito, muito, muito virtual, inclusive, que é O Presente Grego. Ele é maravilhoso, não tenho vontade de ter físico, mas ele é maravilhoso, eu me apaixonei por ele, é um livro que eu falo pra todo mundo ler porque é muito bom. E é um tipo meio que romance também, então... Pode falar um pouco sobre ele? Então, ele é basicamente... Tem uma menina que ela tinha uma mãe, ela era pequena, e aí a mãe conhece um grego
e deixa ela cuidar da tia, casa com um grego e fala que daqui, por exemplo, um exemplo, né? Daqui uma semana eu venho pra te buscar. E aí nisso se passam 15 anos e ela morando com a tia e nunca mais tive notícia da mãe. E aí ela mora num quartinho atrás da casa da tia, pagando aluguel pro quartinho da tia, quartinho de bagulho que ela foi morar. E aí, vendendo camelô e tudo mais, e chega um belo advogado na casa dela falando que ela tinha que casar com o filho desse grego pra herdar a herança de todo mundo, do grego. Que o grego era riquíssimo, milionário. E aí ela descobre que tem que conhecer o filho do grego, e os dois têm que ter uma relação, os dois têm que estar 3 anos casados, alguns anos casados, não me lembro a total, porque faz muito tempo que eu li esse livro. Casamento por conveniência? Isso. E a partir desse momento eles têm que comprovar que eles estão casados e consumando o casamento pra poder terem direito à herança, que ele tem uma noiva que é perturbada. E aí ela começa a descobrir coisas, que a mãe ajudava ela financeiramente, mandava dinheiro, mandava cartas, essas coisas, e a tia nunca passou pra ela. E aí tem um enredo todo da história, mas ela acaba se apaixonando pelo grego, o grego se apaixona por ela, e aí ela descobre que ela era, na verdade, ela era obrigada a casar com ele porque os dois, o pai e a mãe, o grego e a mãe dela tinham morrido, só que ela descobre que eles não tinham morrido, e aí é maravilhosa a história. E aí continua, se a gente ficar aqui, eu vou falar muito, Já leu porque até eu o sou final? apaixonado ali. Então, teu final feliz? Basicamente, a mãe dela tá viva, né, então ela reencontra a mãe. Que livro você recomendaria para alguém que se sente infeliz? Infeliz? Olha, pesado, hein? Não sei, me pegou de surpresa agora. Mas eu acho que... Eu não gosto muito de livro de comédia, eu gosto muito de romance e ficção. Então eu acho que mais perto disso que eu poderia indicar, talvez seria esse daqui, do John Green também. Quem é Você, Alaska? Porque ele não é engraçado, ele não é... Mas ele se passa na escola, então pra jovem é bom e pra quem é mais velho é nostálgico. Lembrar de escola, essas coisas assim, de travessuras da escola, de fazer besteira. Então acho que o mais próximo disso seria esse daqui. Pode falar um pouco sobre o enredo dele? Então, tem um garoto que tem uma amiga e um amigo, e os dois fazem várias besteiras, bebem e tudo mais. Eles moram na faculdade ou na escola, se não me engano. Não lembro agora, faz muito tempo que eu li, foi assim que eu li com o Pé das Estrelas. E eu sei que eles fazem várias belezas, mas a Alaska, tipo assim, ela é bem louca, assim, sabe? Aquele jovem mesmo que vai fazer, vai acontecer, e Brasil, e Parará, e... Eu adoro ela porque ela tem um fusquinha, né? Então, ela é maravilhosa. Só que num belo dia ela morre, ela bebe, bate com o fusca e morre. É basicamente isso, assim, então, tipo, é bem... Os livros deles são bem assim, meio tristinhos, mas são muito bons. É basicamente isso, eles vivem na faculdade, fazem travessuras, como todos jovens, e tem algumas partes engraçadas e no final é um pouquinho triste. Se você conhecesse alguém condenado à morte, que livro sugeria? Provavelmente o que eu acabei de ler. Acabando. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente imagina quando vai morrer, ou quando alguém morreu da nossa família, ou algo do tipo, Deus não existe, se ele existe, ele não liga pra mim. Ponto. Então eu acho que esse daqui talvez pudesse confortar por uma pessoa no livro citada que já perdeu um ente querido e aprendeu a viver. Você se vê como leitor? Por quê? Olha, eu não me vejo como leitor. Porque para ser um leitor nato, ele tem que ler tudo. Eu acredito que uma pessoa, quando ela é extremamente... Ai, como é que eu vou dizer? Enfim, quando ela gosta muito de ler, extremamente, né? Ela lê de tudo. E eu não gosto de ler tudo. Eu leio quando é necessário, não porque eu gosto. Mas eu acredito que não. Você acha que para ser considerado um leitor tem que ler Um pouco de tudo. muitos livros num mês? Não quantidade, mas assuntos. Muitos assuntos diferentes. Porque um verdadeiro leitor, ele se interessa pela leitura independente do que ele está lendo. E eu não sou muito assim, não. Eu gosto muito do que eu tô lendo, não em si. Eu amo ler, mas amo ler o que eu gosto. Então é isso que eu acho que não me faria. Pelo fato de você ter bastante livros físicos que não estão aqui no momento, só os seus favoritos, você
não se interessa mesmo por ler digitalmente? Se um dia os livros acabassem fisicamente? Aí eu leria, né? Porque eu sou obrigado. Mas, por enquanto, eu posso escolher. Eu escolho ter os meus dentro da minha casa, maravilhosamente bem ali, limpinho durante uma vez por semana, eu limpo eles, tudo bem. É, meus filhos. É isso. Obrigada pela entrevista, Iago. Nada.